Fala galera, começando Calvinamente Podcast, o primeiro da série. Hoje vai ser um podcast apresentação. Tô com meu parceiro Thor aqui do lado, né? Muito obrigado pelo convite e sejam bem-vindos. É isso aí. Mas eu não estou à frente desse projeto, eu faço parte, mas não estou à frente. Quem que vai levar e comandar e fazer acontecer aqui nesse podcast é o pastor Robson. Quero apresentar para vocês aqui o grande mestre do podcast Calvinamente. É isso aí. Gostaria de agradecer, Felipe, o apoio. É uma iniciativa que a gente pensa em beneficiar muito a nossa igreja, aqueles que se propuserem acompanhar. A gente quer trazer conteúdo bacana, interessante, algo que venha estar contribuindo para o crescimento da fé. Então a gente conta com o apoio de cada um daqueles que estiverem nos assistindo. Esse é o início, né? Um começo, e a gente conta muito com o apoio de todos para honra e glória do nosso Deus. Então é algo assim que a gente pensa que vai trazer muito benefício para a fé reformada, para a nossa igreja e, sobretudo, para o crescimento da fé de cada um daqueles que caminharem com a gente acompanhando esse trabalho. É isso aí. E hoje a gente vai falar, dar um norte aí sobre o que vai acontecer, como vai ser esse projeto, os pontos que a gente vai falar, né? E, cara, eu tô muito feliz, né, que esse projeto tá se iniciando aqui no estúdio. O Thor faz parte de bastante coisa que a gente faz aqui, né, Thor? Graças a Deus. A gente tem uns projetos aí do TDAH, o Thor também vem no Cê Louco podcast, então é um parceiro que dá pra gente tirar muita coisa desse cara aqui. E quem vai tirar da gente aqui, quem vai fazer isso aí é o Robson, né? Tem mais alguns parceiros que não pôde estar aqui hoje, quero mandar um abraço até pro Eduardo, pastor Misael, pessoal que faz parte desse projeto também. Mas o Robson tá aqui e vai falar um pouquinho pra gente, dando um norte, só dando uma base do que a gente vai conversar nesse podcast, né? Porque nos próximos vão ser convidados, né? Então o convidado que vai estar aqui vai falar do assunto pertinente, dando linha no que a gente vai falar, assunto da presbiteriana, né? Isso é um negócio interessante, da gente poder trazer pessoas da nossa igreja, da nossa comunidade, que vão contribuir com conteúdos também. Então isso é uma proposta desse projeto, né? Pessoas da nossa igreja ali que têm a contribuir. Então essa vai ser uma porta, um canal para poder, para a igreja poder conhecer e se aproximar e crescer junto. Eu acho que é interessante também pontuar, porque o pessoal às vezes não tem uma ideia do que é a cosmovisão, né? E dentro da fé reformada nós não separamos o que é, isso é sagrado, isso é profano, essas coisas, né? Então, por isso que a gente vai trazer gente dos mais variados segmentos, assuntos, porque tudo é para honra e glória de Deus. Seja ele um fazendeiro, seja ele um pastor, seja ele um ministro da escola dominical. Um podcaster. Um podcaster, tudo. Então, tudo a gente vai abordar dentro da teologia reformada aí, sempre para a honra e glória de Deus. E da realidade do que a pessoa vive ali, do que ela fala, né? Isso. A gente tem vários nomes aí, então, gente, vai ser muito legal esse projeto, tenho certeza a ideia que... do Calvinamente, né? A gente até deu esse nome com essa preocupação de trazer a teologia reformada, mas nos moldes, né, realmente ali da reforma de Calvino. A gente chama reforma magisterial, porque ela teve essa preocupação de se desenvolver em cima de princípios que vão contribuir para o crescimento, para a vida cristã de uma forma muito ampla. E às vezes existem várias vertentes aí que não correspondem necessariamente com essa visão reformada. Mas assim, o início vai ser, a nossa intenção é caminhar de uma forma muito tranquila. Até a proposta desse podcast de hoje é falar mais a respeito do começo da fé cristã, o processo de conversão, como a nossa igreja lida com isso, né? Como ela recebe. Então a ideia é até a gente falar um pouco sobre o material, o conteúdo que a gente tem, os primeiros passos do discípulo, que é o conteúdo que a gente usa na classe de catecúmenos e como se dá todo esse processo. E assim a gente ia aprofundando e trabalhando questões da fé reformada para beneficiar a igreja. Pode falar, Thor. Para os nossos espectadores aí, e também para nós, assim, que somos mais novos na caminhada também, você falou de nossa igreja. A igreja
de uma forma geral, ela já é um lugar de convertido ou pode também as pessoas ir caminhando e tem um processo de conversão ali no meio? Ó, eu acho que essa pergunta é revolucionária para quem está entrando nesse mundo reformado, mas eu acho que ela cabe um pouquinho mais para frente, se a gente puder segurar e falar um pouquinho, dar uma base para o pessoal, até para eu que sou novo na igreja, né, entender um pouco mais, as pessoas também que são da igreja às vezes não entendem isso, não sabem o porquê que se fala em Calvino, do que vem a reforma. Então até esse podcast, o nome dele, Calvinamente, tem um sentido, por quê, né? Então eu gostaria até, Thor, você me perdoa, né? Claro, acha. Guarda essa pergunta de novo. Aqui, ó, né? tem um bombardeio aqui. Essa daí é muito importante para a gente começar a entender isso na nossa igreja. Mas eu acho que a gente podia tirar do Robson um pouco aqui. Ele que vai tirar nos próximos podcasts, mas hoje ele que vai explicar para nós. Então, entendi. Né? Tá, por que Calvinamente, então, agora? E por que Calvinamente? E quem foi Calvino? João Calvino. Qual a relação dele com a igreja reformada? Como se veio essa reforma? Fala um pouquinho pra gente aí, dá um contexto pro pessoal que tá assistindo, para ter uma base, né? Pra gente saber do que tá falando. A reforma protestante, ela pode ser enxergada de várias formas, vamos pensar assim. Então a gente tem uma reforma, a reforma da igreja, ou um movimento de reforma, ele acontece até mesmo antes do próprio Lutero, que é aquele personagem, a figura conhecida de 1517, que ali pregou as 95 teses lá em Wittenberg. E essa reforma ela se dá por esse movimento de retorno às escrituras. Em um determinado tempo, na igreja, ali no século XVI, a igreja se viu nessa necessidade de se voltar para a Bíblia, em cima ali da igreja romana, com a forma como ela lidava. Então, esses reformadores entenderam que havia necessidade desse retorno às escrituras. Lutero, como essa figura, né, que teve ali o sucesso na Alemanha de conseguir realmente alcançar naquela região o êxodo da reforma naquela região, isso se ampliou e chega posteriormente em Calvino. Calvino, que estava na França, ele era de Lyon, na França. Ele tem contato com esse movimento de reforma. Ele é tocado por esse ideal de retorno às escrituras. Ele viaja, ele tem uma aproximação. E nessa aproximação, então, com o movimento, não com Lutero necessariamente, eles não se encontraram, mas ele teve contato com esse movimento e se empenhou em contribuir para o conteúdo, para que esse conteúdo fosse realmente firmado na igreja e fosse abraçado, escrevendo as institutas, que é as instituições da religião cristã. Esse é um conteúdo amplo e ele é, de certa forma, aquilo que deu maior sustentação para o movimento de reforma, para que ele tivesse um bom suporte doutrinário para a igreja. As institutas vêm antes da confissão de fé? Bem antes da confissão de fé. Então era como se fosse uma instrução ali. Isso. Ele serviu, de certa forma, para dar todo o respaldo teológico, vamos pensar assim, da reforma protestante. E pode continuar. Não, eu ia só lembrar isso. Então, a gente pensar sobre o nome Calvinamente, de certa forma, porque a gente vê que hoje está muito em alta, né? Fé reformada e tal. E o que a gente percebe é que, na verdade, muito se dá por conta do sucesso de algumas pessoas, né, que se colocam nessa postura de reformados, mas na verdade nem tem tanto contato com a reforma de Calvino, nem tem tanto contato, não tem um aprofundamento com esses conteúdos. E a nossa ideia é caminhar assim, buscando reafirmar e reviver, de certa forma, de uma maneira mais consistente com aquilo que a gente chama de fé reformada. E há uma diferença também da visão de reforma de Lutero com Calvino, né? Lutero é mais a reforma da igreja,
aquela situação mais religiosa, né? E Calvino vem mudando a sociedade, né? Ele muda o modo de pensar de uma sociedade. Eu entendo que mais pelo contexto. Lutero, ele estava naquele contexto, então ele foi assim, vamos pensar, ele teve a maior resistência, né? Ele foi aquele que trouxe de uma forma mais impactante. Então, os outros que vieram posteriormente, eles já tiveram uma facilidade um pouco maior para pensar em outros ramos ali. Para poder desenvolver. Mas mesmo ali em Lutero, né, a gente vê que ele trabalhou para que essa reforma acontecesse na igreja. Então, vamos pensar, a ideia dele não era fazer essa cisão, exatamente. A ideia dele era trazer a igreja a um retorno para as Escrituras, mas que foi algo resistente. E teve uma ala dentro desse movimento, na mesma época, que quis ali radicalmente se separar e de forma até violenta, enfim, que não era a ideia de Lutero. Lutero ele teve que se exilar, ele ficou afastado, e quando ele retorna ali para a Alemanha, para aquela região, ele vê que a reforma havia tomado essa forma mais revolucionária, ou essa forma radical, e ele vai bater na tecla que não era essa a intenção. A ideia era uma reforma realmente de retorno às Escrituras, de conversão, de alcançar realmente os corações. Então, por isso que existe uma certa diferença, né, dessa reforma radical para a reforma de Lutero e de Calvino, que caminha nessa mesma linha de trazer realmente aprofundamento, conteúdo, para que a partir disso a igreja tivesse caminhando de uma forma mais consistente com a palavra de Deus, mais consistente com a Bíblia. Essa era a preocupação, e não em cima dessa cisão política que aconteceu na época. E o pessoal fala, fica muito... O nome de Calvino fica muito atrelado, né, à questão das doutrinas da graça, né? Mas também já existia esse pensamento, assim, não tão desenvolvido como está agora, mas vem do pensamento de Agostinho, né? Questão de predestinação, como é que chama? Depravação total. Até a gente tem os cinco pontos do calvinismo, que na verdade não foi Calvino que trouxe ali, que consta ali a depravação total, né? O primeiro ponto. Mas tudo isso realmente foi nesse retorno a uma teologia consistente, né? Aí a gente tem, por exemplo, a ideia desse cisma, né, dessa reforma radical, foi praticamente desconsiderar tudo o que aconteceu no decorrer da história, desde do primeiro século, do surgimento da igreja no Novo Testamento. Então, praticamente, o que aconteceu na história, essa reforma radical, ela quis assim abrir mão de tudo. E essa reforma de Lutero, a reforma de Calvino, as institutas, ela busca muito esse retorno da Bíblia para as Escrituras, mas também considerando todo o movimento da igreja. O próprio Agostinho é muito trazido nas institutas, né, para embasar leu realmente. Muito Agostinho? Não muito. Até assim, a gente tem muita coisa, muito conteúdo para estar falando, para estar falando, para estar pensando dentro disso. E justamente, né, calvinismo, normalmente é vinculado com predestinação. E a gente percebe, né, caminhando, não precisa nem ser muito aprofundado, né? Eu mesmo, falar assim, eu estou estudando, estou começando ali a caminhada. Mas o pouquinho que a gente vê, a gente entende que calvinismo não é só predestinação. A predestinação é algo que a igreja já tem, a Bíblia claramente traz a respeito disso. Mas o calvinismo é muito mais amplo do que isso, tem muita coisa para a gente pensar, a gente pensar na soberania de Deus, tudo isso realmente consta, né, quando a gente fala sobre predestinação, mas a gente não pode resumir a fé calvinista e o calvinismo e as institutas em cima da predestinação. Tem muita coisa que a gente pode pensar a respeito disso. O João Calvino, por si só, ele não desenvolveu o sistema presbiteriano, né, de igreja, né? Não. O sistema presbiteriano vem com John Knox na Escócia.
O John Knox tinha que ligação com o Calvino? Ele... Rapaz, eu não vou saber precisar até assim. Eu sei que ele teve um contato com a fé reformada de Calvino. Ele foi estudar na Suíça, né? John Knox, ele teve esse contato na Suíça. E a perseguição, na época, na Escócia, era muito grande a respeito da fé reformada, né? Da reforma. Então, houve ali um movimento da rainha. Bem a rainha, né? Maria Sanguinária. A rainha, ela estava em perseguição, né? Na época, ali no momento. A treta era bem grande, né? Na verdade, a Inglaterra, ela abraçou a fé reformada e depois com a Maria, ela teve ela voltou atrás, né? Ela quis retomar ali a igreja, a igreja inglesa nos mesmos moldes da igreja romana, porque ela era católica. Então, ela passou a perseguir os reformados protestantes. E John Knox, quando ele volta para a Escócia, então ele tem esse impacto de ver que a Escócia realmente estava ali sofrendo essa forte perseguição, e aí ele trabalha a fé reformada, né, na Escócia, até a frase famosa dele, né, diante de Deus: "Ô Deus, me dá até me fugiu agora. Me dá a Escócia ou me tira a vida", alguma coisa desse sentido, porque realmente ele trabalha ali, ele consegue... ele alcança, então, na Escócia, essa independência para a igreja poder viver a fé reformada. E esse modelo de igreja é a igreja protestante, a igreja presbiteriana, né, formada de presbíteros, no modo bíblico, né, que ele entendia da fé reformada. Então surge ali a denominação presbiteriana. Falando de igreja, a presbiteriana foi uma das primeiras igrejas da reforma? Aqui no Brasil. Uma das primeiras, mas assim, a gente tem o próprio movimento de Lutero, dá o surgimento da igreja luterana, né? Ali, quando a igreja da Inglaterra, ela abraça a fé reformada, ali você tem a anglicana, a igreja inglesa, a igreja da Inglaterra, do Reino Unido, e você tem a presbiteriana, que surge também, né, nesses embates. Logo em seguida. Mas que cresceu no Brasil mesmo, acho que cristã reformada foi mais as... Então, para a gente, até essa denominação, até a forma como a gente coloca, né, reformada, ela precisa ser analisada com mais calma, né? Porque às vezes a gente confunde, e é muito comum a gente ter essa confusão de igreja tradicional com igreja reformada, né? Então, você pega algumas igrejas que são tradicionais, que tem um vínculo até com a reforma, mas não necessariamente com a reforma calvinista, com a reforma protestante de Lutero e de Calvino. Então, por isso que isso vai por um campo que a gente espera trilhar, mas eu acho que... Tem muito assunto aí para eu acho que hoje, assim, a gente tendo esse primeiro passo, assim, É o que eu ia até concluir. Acho que de reforma a gente já deu para ter uma base muito boa aí para passar para o pessoal, né? Uma introdução. De questão introdutória. Tem mais alguma questão de reforma, não? Não, aqui para mim tudo bem. Acho que é como ele diz, tem muito assunto, não vai caber tudo hoje. Até a ideia nossa seria, por exemplo, para quem está acompanhando, a gente falar mesmo a respeito de, por exemplo, vocês que chegaram... Uma coisa prática para a nossa igreja, né? O Thor chegou no ambiente no período de pandemia. Isso. Né? Quase que no meio da pandemia. E ele já tinha um contato com a fé reformada, né? Estudou teologia. E ali não chegou a passar pela classe de novos membros, né? Porque eu já vim de outra igreja presbiteriana, né? Foi por transferência. Agora, o Felipe, ele já teve agora, recentemente, né? Visitando a igreja. Recentemente não, né? Mais de um ano já. Você começou aí. Uns 9, 10 meses, mais ou menos. E teve contato com a nossa igreja por meio da internet? Como é que foi? Não, a princípio a minha esposa Natália, ela fez um curso, né? Vocês estavam me apertando, agora eu vou virar aqui. Porque... A Natália, eu tenho um amigo, muito amigo, parceiro, sócio em alguns negócios, e ele faz parte, ele é membro da igreja, né? O pai também é presbítero, o irmão, e até mandar um abraço para a família Gandolfi. E
ele me falava sempre, né? Eu era de outra denominação, assim dizendo. E aí eu sempre, né? Não quero falar disso aí, não. Vocês não sabem o que é igreja e tal. Né? Você tinha um preconceito, tinha assim. um preconceito, assim, né? E aí, aonde está o maior erro? Que a gente nem sabe do que, né? Mas o preconceito era com relação à nossa denominação a presbiteriana? todas as outras. Ah, tá. A todas as outras. Porque a igreja que eu sempre frequentei, 12 anos seguido, né? Ela já tem um pezinho atrás com outras igrejas. Então é só aquela igreja e as outras tá todo mundo errado, entendeu? Tá. Eu tô te perguntando porque não, é bom a gente... o que existe é isso. Existem algumas linhas que ela realmente vai ter assim uma barreira com todas as outras. Então, por exemplo, a nossa doutrina é a correta e o restante está tudo errado. Você não pode ter nenhum contato com nenhuma dessas doutrinas. Agora, você tem algumas que... suporte. Que acabam tendo um preconceito com a própria visão da presbiteriana, com a visão reformada, né, com a visão calvinista. Elas caminham juntas, de repente, na vertente delas, mas elas não admitem assim que os membros ou as pessoas tenham contato com a linha reformada. E tem uma terceira vertente, que não é nenhuma nem outra. É aquelas pessoas, aquelas denominações que fala a respeito do Espírito Santo. Falando que os presbiterianos não crê no Espírito Santo, não crê em manifestação do Espírito Santo, que é muito pelo contrário. Eu também venho de uma mesma denominação que ele. Para mim, antigamente, o presbiteriano era um católico protestante. Um católico melhorado. É um católico acho que era isso, mais ou menos. E hoje... que é verdade. Né? De 2017 para cá, da minha filiação à Igreja Presbiteriana, parece que eu nunca fui outra coisa, porque eu vejo o Espírito Santo trabalhar no meio nosso assim o tempo inteiro. É aquela pergunta, vocês têm milagre na igreja de vocês? Vocês creem em milagre? Eu creio, porque só eu... Milagre da onde eu saí, onde eu estou agora... O maior milagre que a gente crê é essa... É que o milagre ali, na presbiteriana, eu vendo dessa forma, é palpável, né? A gente vê mesmo. E não é uma coisa, nossa, eu tô sentindo. Não. E aí até uma coisa que eu acho até muito engraçado, ao mesmo tempo assim, estranho de se falar, mas as pessoas falam, mas você não escuta Deus. Eu quero falar com Deus, eu leio a Bíblia. Né? Aí tem outra situação, eu quero escutar Deus, eu leio em voz alta. Então é isso, eu acho que partiu dessa parte aí que me pegou dessa forma. Mas eu te contando a história, como é que foi, né? O meu início ali. E é isso. Aí o amigo pegou e falando pra mim e tal, vai assim, Felipe, pá, é assim que funciona. Eu falei, nossa, que legal, cara. Mas tá bom, qualquer hora eu faço uma visita, né? Nesse meio tempo, a Natália fez um curso com a Cléo Peixoto, que vamos, né, falar com ela pra ela vir aqui também, sentar aqui nesse podcast. É um dos nomes que está na nossa lista. Nossa vizinha aqui. Ela teve na nossa igreja, né, ali, ministrando para as mulheres. E aí a Natália foi nesse curso só para mulheres, né? E aí ela chegou em casa, daquele jeito. Ela falou, meu Deus, como é que pode? Nossa, onde a gente tá? O que tá acontecendo? E ela começou a estudar. E a gente decidiu um dia. Aí um dia eu falei, Natália, eu não vou mexer com isso não. Eu larguei mão, não quero mais saber disso não. Aí um dia o amigo Gandolfo pegou e mandou um link de um culto, né? Domingo de manhã. A gente tava na cama, vamos assistir esse culto aqui, né? Vamos assistir. A hora que a gente assistiu, meu Deus, foi revelador. Até a palavra que foi dita no dia também, eu não lembro o que é agora. Eu tenho esse problema de não gravar, mas eu vou conseguir. Foi impactante, né? Foi impactante e foi de uma forma, assim, suave, sabe? Não foi nada enfiado goela abaixo. E a gente decidiu ir. Falei, vamos um dia. A gente foi e começamos a fazer até o curso, que a gente vai falar dele agora, né? De novos membros. Foi dessa forma, gente. Por exemplo, hoje a gente vive numa era que as pessoas estão procurando verdade, mas estão caindo em muita fake news, né? A fé reformada é uma fé muito racional para o ser humano entender. Ela não é mística, né? Até certo ponto, você consegue
visualizar muito fácil, assim, que a gente chama de evangelho puro e simples, né? Antes a gente tinha uma cartilha para ser seguido. Se não fizer isso, não acontece eu penso aquilo. que isso que você está assim sugerindo é aquilo que a gente preza muito, assim, principalmente na nossa igreja, não, mas na igreja reformada é isso, é o culto cristocêntrico. Então, quando você chega para participar do culto, você sabe, é apontado desde o início quem está sendo cultuado. O que está sendo apontado ali. Então, isso fala muito, né? Isso fala de forma, assim, eu penso que de maneira mais clara. Então, você tem uma segurança. Eu creio que isso que impacta muitas pessoas, que de repente tem um contato, né, com essa linha, ou com a nossa igreja, igual aconteceu com o Felipe, porque elas se aproximam, chegam ali, a preocupação é levar a Cristo. Então você está no início do culto ali, buscando e adorando de forma muito direta. E, assim, o que eu percebo, na maioria das vezes, que outras linhas, que não é uma forma assim da gente desprezar ou atacar, não. É que muitas vezes isso não fica tão claro. Então você tem muitas coisas acontecendo, você tem talvez algumas coisas que aconteçam ali que confunde mais do que esclarece, você tem coisas que vão tirar o foco correto, que vai trazer até para o indivíduo que está ali à frente apenas, ou para aquilo que é trazido, ou para os movimentos que acontecem no culto, e não necessariamente para Cristo. E essa é a preocupação do nosso culto comunitário, que é o culto cristocêntrico. E que é quase que ali, né? Sola Cristo, né? Uma das bases daquilo que é a fé reformada é isso, é esse direcionamento. Eu percebo que as pessoas estão cansando, né, de certa forma, de serem iludidas ou enganadas, porque você vê que aquilo lá é como se fosse uma droga. A droga, ela soluciona aquele momentâneo ali, te dá aquele prazer, mas depois você fica com um problema sem solucionar. Aí quando você encontra o verdadeiro evangelho, que o homem nosso é diminuído e Deus é exaltado, quer dizer, não, minha vida aqui eu só estou louvando ao Senhor, daqui a pouco nós vamos estar com Ele em glória, nós não temos mais como que se diz, a prepotência de achar que Deus tem que fazer tudo para mim, é eu que importo e Deus é meu funcionário, né? Então a coisa facilitou muito, saiu um peso da nossa vida, né? Hoje a gente é transformado mesmo. É quase que uma teologia de consumo, né? Então a pessoa fica precisando, né? Tá sempre ali inovando, tendo alguma novidade, alguma coisa como nova. Como se fosse a droga, né? Cada vez pessoa, mais. E nada satisfaz. O que, né, é algo que a gente trabalha até por conta disso, de ser essa doutrina consistente, um culto cristocêntrico, justamente para ter essa clareza, esse apontamento, e até assim, a gente pensando para aqueles que estiverem acompanhando daquilo que foi pregado ontem, né, no culto da noite, as verdades a respeito de Cristo, elas podem até não ser aceitas, mas elas não podem ser negadas. Então, quando a gente está ali, né, pregando biblicamente, expositivamente, quando a gente busca essas coisas, o que pode acontecer você tinha perguntado logo no início lá, né? Talvez agora dê para a gente entrar nisso. Existem pessoas, a pessoa pode se aproximar ali e gostar do ambiente, a pessoa pode se aproximar e gostar, talvez, da eloquência de quem está pregando, a pessoa pode estar ali e não ser tocada, porque isso é o papel do Espírito Santo, de colocar isso, aplicar isso na vida de cada um. É isso que a gente crê, né? Que a palavra ela tem que ser pregada, né? Ela tem que ser pregada claramente. O papel de fazer o convencimento, o papel de quem vai colocar isso no coração é o Espírito Santo, tá? Mas, no entanto, é necessário que a palavra seja pregada, porque é a palavra que vai ser aplicada.
no coração da pessoa. Agora, se a palavra não é pregada, né, se Cristo não é apresentado, não é cultuado, então o Espírito Santo ele vai usar da palavra para converter o coração da pessoa. Né? E aí você vai ter no meio, sim, né? Quando você perguntou se tem ali pessoas que estão lá, mas não, ainda estão no processo, estão caminhando. Sim, com certeza. Existem pessoas que estão ali sendo trabalhadas. Algumas pessoas, de repente, a soberania de Deus trabalha, talvez num momento, num dia, assistindo um culto online ali. Isso pode acontecer. Existem pessoas que vão estar, talvez, ouvindo isso crescendo, e existem pessoas também que vão estar lá simplesmente como assim, é possível que estejam lá simplesmente porque se agradam do ambiente. Tem um preconceito também dentro do geral, ainda mais quem vem de umas vertentes mais assim, que não preza muito pelo ensino teológico e tal, vive mais do misticismo e tal. Existe um preconceito a qual eu tinha também, que logo assim no começo de mudança, que os reformados, principalmente os presbiterianos, são muito fechados, que são muito frios. Tipo assim, não fala não, né? só entra aqui quem é muito intelectual, entende? Então existe esse preconceito, assim, e hoje eu vejo que não, muito pelo contrário. É uma igreja acolhedora a qual os mestres e o recém-chegado convivem harmoniosamente, assim. É maravilhoso, gente. Quem tiver a oportunidade de conhecer vai se espantar e os seus preconceitos vão ser caídos por terra. A minha visão era essa mesmo, que você tinha que ser muito inteligente para poder acompanhar, porque é muito estudo, né? O trabalho é em cima disso aqui que já existe. Quantos anos já existe a Bíblia? Né? E muitas pessoas já leram 5, 6 vezes e cada vez você consegue enxergar alguma coisa diferente ali, né? E é isso, então o estudo é em cima da Bíblia. Então eu pensava, poxa, eu nunca li a Bíblia. Eu dentro de uma igreja há 12 anos nunca li a Bíblia. Tem noção disso? Sempre acompanhando ali o que o pastor, o líder pregava, né? E só aquilo ali. Chegava em casa, refletia sobre aquilo e vamos viver a vida. Quando refletia, né? E quando refletia ali dentro mesmo. E se desse um BO errado durante a semana, mas o senhor não falou lá na palavra que ia fazer isso, que ia acontecer aquilo, aí você começa a cobrar uma resposta que Deus não te falou, né? Então esse é aquela e fora tipo de muitas postura vezes manipuladora, né? Fora muitas vezes se lia um trecho e pregava totalmente diferente, né? Para manipular ali de forma os interesses de cada um. Mas é isso. A gente deu. Eu tô ruim de comandar aqui. Você né? tá Porque ótimo. Você tá isso que é o legal. Tudo que a gente fala, ele vai traduzindo e vai falando, não, é o interesse, é isso, líder. Tá maravilhoso. Você teve ali aquele contato, tal, participou do culto, foi impactado, e aí continua lá. Você tomou o primeiro passo, já semana que vem eu vou estar lá na igreja. Foi assim? Como é que foi? Sim, voltando em mim. Mais ou menos isso, né? Aí a gente foi no culto e aí o meu amigo pegou e falou assim, vamos numa sala de estudo. Eu falei, como assim sala de estudo? Eu vou ficar mais aqui? Já fiquei no culto, gostei, tá bom, né? Não. Isso na semana seguinte? Na semana seguinte. Que eu já liguei pra ele e falei, eu gostei daquele culto que eu assisti, eu quero ir na igreja. Como é que faz? Ele falou, não, vem. E aí, ele até chegou atrasado, né? Pra variar. Nossa. Brincadeira, não podia falar. No ar, você queimando o irmão no ar. Mas eu me virei, deu certo. Fiz amizade ali, o mas pessoal você mandou bem um abraço receptivo. pra ele já, mandei, né? Já tá certo. E aí você achou o pessoal bem chato, né? Não, bem receptivo. Pelo contrário. Não, pelo contrário. Eu falei, poxa, olha isso, que atenção. A pessoa vem, pergunta seu nome e tal, né? A gente acha até que é mentira. Acho até que é combinado. É importante a gente conversar, porque você vê, esse detalhe, né? A pessoa chegar, você chegou ali, a pessoa pegou seu nome e tal, isso aí, a gente vê, às vezes, não dá muita atenção a isso. E é importante. Né? Muito, muito. Você não é só mais um, né? Você tá ali, faz parte daquilo ali. Então, tem que saber quem é você tem que saber quem são as pessoas, cada um tem o seu papel, né? E aí, beleza, sentei lá e beleza. Aí ele pegou e sentou do meu lado. Acabou o culto, ele
Falei, beleza, então e agora, né? Não, vou embora. Ele, não, vou embora não. Tem mais. Falei, como assim? Eu gostei do culto, tem mais o quê? Ele falou, não, tem a sala o estudo dominical. Eu falei, estudo dominical? Ele falou, vamos hoje na classe de família. Inclusive é meu pai que vai presidir lá, vai dar aula. Aí a gente sentou lá e fomos na classe de família. Eu falei, meu Deus, e falando sobre filho, falando sobre as coisas do cotidiano ali, né? Como você tem que fazer a educação, essas coisas tudo. Todo mundo conversando e debatendo sobre aquele assunto. Eu falei, nossa, maravilhoso. Meu Deus do céu. Deram uma folha lá pra gente lá sobre como é que funcionava e tal. Aí acabou, foi embora, eu fui maravilhado. Eu falei, nossa, domingo que vem vou nessa classe de novo, que não sei o que, né? Aí fui no culto, depois vamos passar. Ele falou, não, Felipe, agora antes de você iniciar na igreja, e é até importante, assim, para as pessoas, e veio ele, o Ricardo Gandolfo, e mais uma pessoa junto lá, que é do ministério, e acho que era até um diácono, não lembro quem que era. Que era o João Marcos, não lembro se era o João Marcos, falou assim, ó, é o seguinte, a gente não quer perder o nosso tempo com você, nem você perder o nosso. Então a gente tem uma classe de novos membros. Eu falei, caramba, que legal. Que abordagem, né? Falou assim, ó. Não, mas é verdade. E é isso que é o interessante da presbiteriana, que eles já te falam, é isso aqui, é isso, ó. Não te esconde, não tem nada tipo de anormal, uma coisa esotérica, nada disso que você fala, nossa, vou ver coisa. Não, é isso, ó. Então você tem que estudar, tem que saber onde você tá entrando, se vai ser bom pra você, entendeu? Você não perder o seu tempo aqui, e nem a gente perder o nosso com você depois. Você não ter entendido alguma coisa, então... Tipo, não me falaram, não me avisaram. Exatamente esse ponto. É que você falou assim, pra gente não perder o tempo nosso com você depois... A preocupação, na verdade, é essa, de justamente a pessoa que está chegando, ela conhecer a igreja, ela conhecer a doutrina, né? É lógico, o conteúdo é muito perto da abrangência da doutrina reformada. O material que a gente usa de início é algo assim bem introdutório, mas é muito consistente. Até assim, mais uma vez reforçando, né? Esse material que a gente estuda ali na classe de novos membros, a pessoa, ela conhecendo isso, é algo que ela consegue viver de uma forma consistente com a fé reformada. É lógico que ela tem muito a avançar, tem muito conteúdo para ela poder crescer, né, para a gente poder crescer, mas esse conteúdo, essa porta de entrada é muito importante para a pessoa entender melhor a respeito da fé cristã, da fé reformada e também com relação à própria igreja nossa, né? Como a gente caminha, como que é organizada a nossa igreja. E isso você pode fazer parte, você pode estar ali estudando na classe, sem o compromisso de você estar nela e ter que necessariamente no final você... eu fiz a classe agora... Ser obrigado, né? Você é obrigado. Não é isso. A ideia é simplesmente apresentar. Exatamente, foi isso que me falaram. E aí, isso é muito importante. Infelizmente, algumas igrejas, elas têm optado em não ter todo esse processo. Porque vai que perde, né? Vai que a pessoa desanima. Vai que perde o membro. Eu até entendo, só que a gente percebe que isso não é saudável, não é bom. Né? A pessoa, às vezes, ela vai caminhar, igual eu te falei, ela vai poder, depois, ela vai questionar tantas coisas que... Aí nós vamos cair naquilo que o pastor falou domingo retrasado, né? Que Deus nos guarde do inchaço, né? Aí talvez nós tenhamos um inchaço. Sim. E aí, sem qualidade, né? Sem aquela... Isso pode ser um sinal, né, de uma enfermidade que está ali. Mas sabe o que eu acho? Eu acho que quem fica... Até quero pedir perdão aí para quem já fez parte da presbiteriana e saiu por algum outro motivo. Todo mundo tem os seus motivos, né? Mas quem fica e tá ali, você sabe, é igual Deus, é igual Jesus Cristo. Ele filtra para entrar no céu, filtra para você ser membro da casa de Deus. E eu acho que é isso. Então você só vai continuar ali se fizer sentido para você. Entendeu? Você só vai alcançar a graça se fizer sentido para você. Então eu acho muito importante. Então não é quantidade que a presbiteriana pede, é qualidade. São pessoas que estão entendendo o que tá sendo passado ali. Eu acho isso maravilhoso. Interessante. E aí me deram um livro. Me deram um livro de novos membros. Tem um livrinho, até o pastor Misael, o reverendo Misael, que escreveu esse livro, né? E muitas presbiterianas usam. Como é que funciona esse livro? Ele foi publicado pela editora da presbiteriana, né? Editora Cultura Cristã.
Eu não sei te falar quantas igrejas utilizam desse material, né, hoje. Daqui de Rio Preto usa. O pessoal deve usar. Acredito que algumas igrejas daqui da região devem seguir esse material. Mas todas as outras igrejas têm novos membros? Tem essa classe? Então, é aquilo que eu estava te falando. Infelizmente, nem todas elas trabalham dessa mesma forma. Às vezes, as igrejas elas têm uma outra forma. Metodologia. Um outro método. Talvez um conteúdo mais simples, mais curto, alguma coisa nesse sentido. Um conteúdo próprio, né, que o próprio pastor ali desenvolve alguma coisa para aplicar. Que assim... Se não tiver muita gente, eu já vi pastores discipulando assim pessoalmente, né? Também. Porque é uma, duas pessoas. Não como uma classe, mas pessoalmente. E que dá para fazer também com esse conteúdo, com o material que a gente usa, o livro do pastor Misael, Os Primeiros Passos do Discípulo. Mas, assim... É isso, eu não sei se tem esse cuidado. Nós estamos falando que eu de conheço, eu conheço, dos que eu conheço, eu vejo que esse conteúdo ele é um conteúdo que consegue abraçar aquilo que é o mais fundamental para esse início. E vou te falar assim, para o início, mas também para um decorrer da caminhada, porque a gente precisa estar reforçando algumas verdades, a gente precisa ser nutrido. E isso que o Robson está falando também, cai um outro mito sobre a igreja presbiteriana, que a igreja presbiteriana é regido por um conselho que tudo que foi decretado lá, todas vão seguir igualmente. Né? E não é, né? Não é. As coisas são adaptáveis ao contexto do local. Tem as identidades, né? Cada igreja ela tem acaba tendo uma identidade, né? Mas antigamente eu achava que não, que era todo mundo engessado e acabou. Existe até um certo grau de engessamento, se a gente pode pensar assim, que é dentro daquilo que é benéfico. Dentro da estrutura. Dentro da estrutura do respaldo. A gente tem uma Constituição que a gente vê, Constituição da Igreja Presbiteriana. Isso é algo assim, é muito rico da nossa denominação. Inclusive eu queria indicar, quem gostaria de ter acesso a tudo isso aí, um aplicativo que tem da nossa denominação, chama iCalvinos, a qual tem todos os documentos da igreja, tem sobre o manual presbiteriano, tem toda a resolução dos concílios, acho que tem até os aniversários dos pastores aqui, se você quiser ligar para eles, parabenizar um por um. Tem os aniversariantes dele, muito bom. Eu conheci esse final de semana esse aplicativo. Inário. O iCalvinos? A gente tem um da nossa igreja. Também mesmo, tem um da nossa igreja? Tem. Nossa, esse iCalvinos é maravilhoso. O IPB Rio Preto. É um aplicativo? É um aplicativo. Aqui, ó. Que legal. Você tem aqui... assim, a gente está em desenvolvimento, está desenvolvendo ele, mas ele tem o Inário, tem os membros também ali, a ficha cadastral dos membros. Né? Exatamente. Dá para conhecer já. Vindo para esse lado do Calvinamente, que é o nome do nosso podcast, que é o projeto, né, que a gente vai falar aqui ao decorrer desse podcast, a base seria também trabalhar em cima do livro, né? Que esse livro que eu ganhei, esse livro que eu ganhei quando eu comecei o Novos Membros, que vou falar para você assim, em breves palavras simples, maravilhoso, porque a gente já começa ali com os 10 mandamentos, né? E vamos discutindo. Então, na classe, no curso, no decorrer ali, a gente vai discutindo passo a passo cada mandamento. Então, dá uma base para nós, Robson, como é que funciona, como é que vai ser agora, né, daqui para frente, a gente falando do livro, falando do discípulo, como é que funciona isso? Só para não entrar, dando um passinho para trás, sobre as pessoas que estão assistindo aí, que ainda não são membro, existe agora uma onda de pessoas que estão se declarando ou se convertendo, mas não tão filiado a uma denominação. Então, eu gostaria que o Robson mandasse um recado para essas pessoas. Qual que é o passo que ela tem que tomar, sendo que ela já está se autodenominando cristã e convertida? A gente entende que essa conversão, a pessoa verdadeiramente aceitando a fé cristã, ela se rendendo a Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, o passo dela é estar
se ligando à igreja, né, à igreja de Cristo. Então, ela se vinculando a uma igreja local. Então, isso é até um dos tópicos desse livro. Como eu disse, esse livro ele traz assim, aquilo que é fundamental, né, porque ela vai abranger justamente a igreja. O Felipe falou, né, trouxe que ele inicia com os 10 mandamentos. Até eu vou ler a citação aqui, que a gente tem no início de introdução desse livro, que vai justamente justificar o porquê desses conteúdos. Aqui diz assim, ó, tá lá na Confissão Helvética. Por isso, os pastores das igrejas agem de maneira mais sábia quando, desde cedo e com cuidado, catequizam a juventude, transmitindo-lhes os rudimentos da nossa religião, com a explicação dos 10 mandamentos, do credo apostólico, da oração dominical, da doutrina dos sacramentos, com outros princípios semelhantes e tópicos principais da nossa religião. Então, lá no início, né, essa confissão, ali também do século XVI, logo ali do movimento da Reforma, então a preocupação era trazer esses conteúdos, né, os 10 mandamentos, credo apostólico, oração dominical, e os sacramentos. E isso a gente consegue abordar, abranger aqui nesse conteúdo. E isso vai trazer justamente isso, essa clareza da pessoa entender. Com o crescimento, né, até a pandemia, ela trouxe isso que é, de certa forma, benéfico, que é a possibilidade da gente estar em lugares que talvez seriam difíceis da gente alcançar. Por meio da rede, a gente está chegando a esses lugares. Mas, por outro lado, tem essa preocupação das pessoas estarem ali participando, né, de repente virtualmente, estar participando, tendo contato com os conteúdos, mas assumirem isso, mas sem ter esse vínculo com a igreja, sem ter essa aproximação com a igreja, e isso precisa ser revisto, isso precisa realmente ser pensado com cuidado, porque o passo né, quando a pessoa realmente, de fato, ela aceita Cristo como o Senhor da sua vida, é ela tomar essa posição de se vincular à igreja, dela desfrutar disso em comunhão, né, com outros irmãos. A importância disso pelas as coisas que não dá para você fazer online, né? Na igreja, né? Por exemplo, a ceia. O que mais que pode ser feito que não dá? O batismo. Sim, os sacramentos, né? Você tem... o próprio convívio, não tem como só ser online, né? Então, esses são aspectos importantes. De certa forma, o convívio, né? Até na pandemia, isso a gente desfrutou de certa forma. Mas não da mesma forma. Não da mesma forma. Né? E agora que a gente já tem a oportunidade de estar próximo, da gente poder ter o convívio, a gente tem que realmente desfrutar disso. Né? Isso precisa ser real, isso precisa ser concreto, né? Não que não seja real de forma online, é real, mas não assim naqueles moldes palpável. Que a gente de forma mais intensa, né? Mais alguma coisa antes da gente falar um pouquinho mais do livro? Não, aqui é o que a gente vai aprender no curso, né? O resto já foi... Não, mas assim, você falou dessa experiência, vou tentar voltar um pouquinho antes da gente... Você chegou ali, então recebeu esse convite para chegar na classe de novos membros. Isso. Começou o curso ali e a tua primeira impressão das aulas... Eu não queria fazer, porque eu achei que eu ia ficar preso ali, né? Mas aí no primeiro dia já falou, não, é só para você conhecer e saber se é isso que você quer. Onde você tá pisando, mas, né? Mas o curso anterior que eu fiz 2 dias, né, que foi o de família, era muito legal. A classe ali era muitas pessoas que estavam fazendo ali, então o debate ali era muito legal. Eu falei, nossa, agora eu vou fazer outra aula e talvez seja chato, pessoa nova ali, também ninguém sabe nada, aí todo mundo aprendeu. Eu peguei e fui fazer o primeiro dia, e no primeiro dia acho que foi você que estava. Foi eu que estava. Quantas classes tem hoje? É porque eu fiz e não concluiu ano passado, a gente entrou no meio. E nessa aula lá no ano passado que você começou? Eu acho que era você e mais um que tava. Ah, tá. Você, Eduardo, fazia junto uma aula? Às vezes cai de ser... Enfim, aí a gente fez essa aula e fizemos mais umas 4 aulas, né? Mas aí a gente decidiu parar,
né, parar ali no meio, porque a gente entrou do meio pra frente. Foi muito cansativo, né? Foi terrível. Aí, não foi bom, cara. É que você queria aproveitar O começo. do início. Do início. Tá. Aí a gente pegou e falou, ó, vamos parar, e a gente começa no começo do ano. Mas continuaram congregando. Continuamos indo no culto, né? Não paramos e explicamos. Falou, a gente vai parar e... Ah, bom, porque a gente pensou que vocês já não queriam mais, já tinham decidido que já tinha visto que não era isso. Falei, não, a gente tá até aqui, né? Então, a gente vai começar. E a gente começou no começo do ano, né? O curso tem duração de 4 meses? Costuma dar, assim, é porque acaba tendo os feriados, tem período de recesso. Altera a agenda, né? Aí, então, assim, mas o curso ele vai dar mais ou menos esse período de 4 a 5 meses ali. E aí a gente começou em fevereiro. E a gente termina agora, né? Fazer a profissão de fé. E Se vocês se sentirem à vontade. E se a gente passar nessa prova de profissão de fé, porque a minha Não, preocupação agora era essa, né, Robson? agora- No início, e a ideia é essa, não é assim, a pessoa fazer o curso e depois lá, né, fazer uma... Não, ela realmente, ela tá de acordo com aquilo que ela ouviu, que ela aprendeu de forma, assim, espontânea, né? Não é algo que a gente preza também, né? É esse cuidado. E o interessante também é que não acaba, né? Quem quiser aprender, tem escola bíblica dominical todo domingo. Então, o ensino lá não para. É contínuo. né? Quantas... Tem várias classes, além da classe no templo, né? Que é a geral. A gente tem a classe, o curso acontecendo no templo, né? Que, inclusive, é aberto, né? O pessoal pode acessar e participar também online. Aí você tem a classe da família, tem a classe de jovens, tem a classe dos adolescentes, tem a classe da família. Então, são conteúdos que estão sendo ali apresentados para o crescimento Todo da igreja. domingo. Né? E agora, com o podcast aqui também, tem uns cursos online, que são também assim, algo que você pode entrar no site da nossa igreja. Você tem ali acesso a esses conteúdos. Esse livro tem de forma PDF, que as pessoas possam ter acesso ou não? Só indo, só indo na classe se ela nova se mesmo? matricular online, né, no curso ali online, ela fazer ali o login e tal, se matricular, ela tem acesso ao conteúdo do livro. Então, gente, não perca tempo, hein? E é algo, sim, a gente tava falando, você terminou o curso e tal. A gente tem, assim, pessoas que depois de terminar o curso, né, passa um tempo, ela sente vontade de voltar para reforçar, fazer de novo. E eu vou falar, eu sou beneficiado de poder estar participando dessas aulas à frente ali. Rapaz, isso é algo realmente que ajuda muito, né? Ajuda muito para a gente estar ali reforçando doutrinariamente algumas verdades da nossa fé. Eu tô na parte do curso que é do credo apostólico, né? Eu acho importante a gente deixar isso claro, porque como a igreja vem dessa o que foi que vocês regalaram isso aí? Não, já Vem- tô imaginando coisas. Como a igreja vem quem é de fora enxerga a igreja como uma católica melhorada, né? E fala, tem o credo apostólico, né? Uma e tal. católica sem imagens. E eu escutei disso de um amigo, né? Um amigo tá correndo as igrejas aí. Ele até falou, cara, eu fui em várias igrejas e aí eu fui nessa daqui, fui nessa e tal. Cada uma é um problema. Eu falei, cara, Onde tem homem, tem onde problema. tem um homem, né? Tem um problema ali, mas eu tô indo em uma que é assim, cara, tô fazendo um curso assim, aí ele pegou e falou, pô, mas lá tem o credo apostólico. Cheguei lá, o pessoal lá no dia de ceia falou do credo apostólico. Falei, então, mas qual o problema do credo apostólico? Me explica. Ele não soube explicar e eu não soube explicar para ele porque eu não tinha feito o curso ainda sobre a questão do credo apostólico. O credo apostólico é um dos resumos da fé cristã mais antigos. Então, ali você tem o credo, a palavra credo, ela vai significar isso, Creio, né? O creio. Então, você reafirmar. E para que isso fosse algo que a igreja pudesse expor as verdades que ela acreditava, ela, né, foi formatado ali o credo apostólico. E esse credo, então, ele vai dizer essas verdades e de forma resumida, vamos pensar assim. Se alguém Então, perguntar para você no que você crê, você pode recitar o credo apostólico. Mas então, o credo apostólico é uma forma de recitar
o que você crê. Uhum. E aí vem uma situação, né? Uma pergunta pertinente que o credo ele é uma reza, ele é uma oração? Não, ele é só Confissão. Uma declaração. uma né? declaração. E, Então tá respondido João Marcos aí que me perguntou se o credo era uma oração. então, Um abraço, João. A gente, né, até brincou, tal, a igreja católica, a igreja presbiteriana, a igreja reformada acaba sendo uma igreja católica melhorada. Uma das coisas que a gente preza é isso, é de ter esse cuidado de não desconsiderar toda a história da igreja, né, desde o início. Então você tem ali uma caminhada da igreja em que o próprio Senhor Jesus sustentou essa igreja. E a gente tem esse momento da história que houve a separação da igreja romana, mas, no entanto, a gente não pode desconsiderar toda a história anterior, de tudo aquilo que foi benéfico, da forma como Deus trabalhou na vida dessa igreja. E o credo apostólico acaba sendo lá muito antigo, algo positivo, que, de certa forma, nas falhas que aconteceram, que a gente entende como um desvio doutrinário da igreja no decorrer da história, talvez um deles seja justamente isso, de entender o credo apostólico simplesmente como amuleto. O que também deve levar para a gente o pensamento de muitas coisas que são legítimas da nossa fé reformada, da nossa fé protestante, se muitas vezes também não existem algumas coisas que acabam sendo consideradas simplesmente como amuletos e que deveriam tomar o caminho correto de ser entendidas como são, né, da forma correta. Porque é isso, a gente acaba podendo ocorrer, né, cair no mesmo erro de começar a se abraçar em certos modelos ou em certos comportamentos que não necessariamente vão estar ali bem embasados biblicamente. As confissões de fé que a gente tem também serve para sistematizar, é como se fosse uma teologia sistemática para a gente entender, né, sobre os determinados assuntos. Por exemplo, os reformados presbiterianos estão embasados dentro da Confissão de Fé de Westminster. Aí o pessoal fala assim, mas isso para vocês é a lei? Não, para nós é a escritura. Uhum. Confissão de Fé de Westminster, ele sistematiza aquilo que a gente acredita. Mas ela não é nossa regra de fé e prática. É a palavra de Deus. E aí você tem algumas, né, assim, símbolos de fé, que no caso a própria Confissão de Westminster, ela acaba sendo isso, sendo essa sistematização do conteúdo para que a igreja possa estar bem embasada, né? Para que ela possa olhar para isso que foi formatado, considerando a palavra de Deus como sendo o modelo correto e a base de fé. E então é isso. Acho que você tinha de dúvida sobre o meu ingresso, né, na igreja. Acho que tá tudo respondido. Assim, com metade do que eu aprendi em 2, 3 aulas já daria para fazer a profissão de fé, porque quando você vem de uma situação que não tem um estudo, que não tem um embasamento bíblico, qualquer coisa que você escuta, você fala, meu Deus, é isso que eu quero. Então, mas como a presbiteriana não deixa para trás as coisas, fez esse curso, aqui em Rio Preto, né, tem esse curso e tem esse livro que é perfeito, maravilhoso para você entender e saber um pouco mais. E acho que é um assunto que a gente vai falar muito aqui, né, o Robson? Sim, então, pegando o teu gancho aí da tua aproximação, daquele impacto que você teve ali com a palavra de Deus, participando online do culto, a gente entende, não é o fato da pessoa fazer o curso que vai determinar se ela é uma convertida ou não, justamente porque a gente entende que é a obra do Espírito Santo, mas a gente entende que a palavra de Deus ela precisa ser pregada, que a gente precisa ser fortalecido e alimentado por essa palavra. Então, a nossa igreja ela usa desse modelo de aqueles que se aproximam da igreja e querem e que assumem esse desejo de estar fazendo parte, estar conhecendo mais por meio desse conteúdo, desse curso. E esse curso ele tem essa abrangência, né? Ele tem o início ali falando a respeito dos 10 mandamentos. E é interessante que
já de início, quando a gente vê que talvez os 10 mandamentos seja algo que a maioria das pessoas tem algum contato, às vezes é algo que a gente presume que a gente já conhece os 10 mandamentos, né? E como um conjunto de leis e de regras, que são, na verdade, mas a gente talvez não entenda que isso é algo abrangente. E quando a gente vai estudar lá no curso, eu creio que você pode testemunhar a respeito disso, você começa a entender que aquilo é muito mais amplo do que simplesmente aquelas 10 regras ali que são colocadas. Por exemplo, Martinho Lutero é uma das citações lá do livro, ele vai dizer: qualquer pessoa que conhece os 10 mandamentos conhece perfeitamente as Escrituras. Então, quer dizer, você fala, poxa, mas como isso? Qualquer pessoa que conhece os 10 mandamentos conhece as Escrituras, porque quando você estuda realmente com cuidado os 10 mandamentos, quando você vai ali com toda a profundidade, buscando realmente entender cada mandamento desse, você é nutrido de uma forma muito profunda. Então, e nesse sentido, a gente percebe que a pessoa chegando na classe, né, ali impactada por participar do culto, ou de repente pelo convite que ela recebeu de alguém, a gente não sabe, pode ser que essa pessoa ela já tenha o coração dela convertido a Cristo verdadeiramente, glória a Deus por isso, mas no entanto a gente tem esse papel de poder estar nutrindo, ou não, às vezes de repente a pessoa chegou, ela se aproximou, ela foi atraída por qualquer outra coisa e ela vai ter essa oportunidade de ouvir da palavra de Deus, e a gente crê que ali também o Espírito Santo vai estar agindo para que essa verdade possa estar ali sendo trabalhado no coração dessa pessoa. E sendo da vontade de Deus, acabando o curso, se ela ainda desejar, ela vai ser recebida como membro da nossa igreja. É essa que é a intenção ali. Então, nesse sentido, a importância da gente olhar inicialmente para os 10 mandamentos, né, como o conteúdo do livro. O interessante da presbiteriana é isso, o livre-arbítrio, né? Que você sente que às vezes em outra denominação não tem esse respeito. Tem, mas não tem. E ali te deixa à vontade. Depois do curso, você entendeu? É isso que você quer? Então, vamos seguir? Não vamos? Né? Pra gente, aquele que a gente começou. Não perder seu tempo. Eu só vou trocar ali, porque você usou um termo que na teologia ele é muito delicado. Livre-arbítrio. Então, a gente pode pensar nisso como, vamos pensar assim, uma liberdade de consciência. Né? A gente preza pela liberdade de consciência. Vamos pensar assim, liberdade de consciência. E esse podcast é isso, gente, você entendeu? A gente fala besteira e vem o pastor e fala, não, mas não é isso. Não é que é besteira, não. É até assim. Mas cultural, é cultural falar isso aí. O livre-arbítrio, na verdade, daria até, sei lá, uma série de podcasts para a gente falar sobre isso. Né? Polêmico. Até se alguém quiser depois entrar lá no seu podcast, lá no Cê é Louco Podcast, ali o pastor Misael ele vai usar um pouco ali daquele bate-papo para falar justamente, explicar um pouco mais a respeito disso, como que na teologia a gente percebe a questão do livre-arbítrio, né, como sendo algo que o ser humano ele caiu do livre-arbítrio, ele vai sempre estar ali sendo preso ao pecado ou, se não, escravo do pecado, e sendo liberto da escravidão do pecado, ele é liberto para fazer a vontade de Deus. Então, ele não desfruta desse livre-arbítrio, porque ou ele é escravo do pecado, ou ele vive como servo de Deus para fazer a vontade de Deus. E essa é o entendimento dentro da teologia. Mas eu vou até... Não, até quero, antes de você falar, eu até quero deixar claro, assim, a palavra em si, foi o que o Thor disse aqui, é cultural, né? A palavra, assim, livre-arbítrio, mas te dá essa liberdade de você poder escolher ficar ou não. Sim. Que é a liberdade de consciência, que é até tratada aqui na Confissão de Fé também. Me expressei mal falando a palavra livre-arbítrio, né? Você agora... Agora eu não posso mais, né, pensar dessa forma, mas é isso, é a liberdade. Essa é a liberdade de falar o que
É isso que é liberdade. É isso Exatamente. que é. Eu vou a fundo. Isso que é democracia. Na teologia reformada se fala um termo menos agressivo que é livre agência, né? Livre agência. Livre agência. Porque, embora a gente entenda que nós não desfrutemos do livre-arbítrio, nós somos responsáveis morais das nossas escolhas. Então, às vezes a gente fala, mas o homem caiu do livre-arbítrio. Aí aquela pessoa fala assim, então quer dizer que o homem é um robô, Não precisa Deus está ali. fazer nada. Não tem responsabilidade. É contrário a isso. O ser humano ele é responsável moralmente das suas escolhas. Você escolhe a cor do seu carro, a cor da sua roupa, o modelo. Você escolhe essas coisas. É o tal do paradoxo, né? Que fala duas verdades que caminham juntas. Tem hora que na nossa cabeça isso não vai fazer muito sentido, mas é as duas verdades que estão caminhando juntas, né? E um ponto interessante que eu sempre destaco, né, quando me cabe de dar a primeira aula, não, o primeiro capítulo ali dos 10 mandamentos, a gente tem a introdução, né, dos 10 mandamentos. Então, antes da gente entrar no primeiro mandamento, não terás outros deuses diante de ti, a gente tem lá no capítulo 20 de Êxodo, o seguinte: então falou Deus todas essas coisas. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa de servidão. E isso é muito significativo. Né? Uma das coisas que a gente estuda ali é que nessa declaração, Deus está se mostrando como um Deus que se relaciona. Então, é um Deus que se relaciona pessoalmente. Deus se relaciona conosco. E Deus, ele fala, eu sou o Senhor teu Deus. Então, a gente tem isso. Essa ideia de um Deus que se relaciona, um Deus que tem essa disposição de, sendo Deus, sendo Senhor de todas as coisas, ele procura se relacionar com esse povo, com o povo que ele chama para ser o seu povo. E em seguida, gente, eu sou o Senhor teu Deus que te tirei da terra do Egito, da casa de servidão. E ele se mostra também como um Deus que liberta da escravidão. É um Deus libertador, um Deus salvador. E esse Deus salvador que se relaciona é um Deus que traz a liberdade para esse povo que vivia na escravidão, mas não uma liberdade para a pessoa fazer tudo que está na cabeça dela. Justamente porque ele é esse Senhor, um Deus misericordioso, um Deus libertador, ele se preocupa e quer que essa pessoa, que esse povo caminhe de forma boa, agradável, de forma correta, de forma que quem vai ser beneficiado é a própria pessoa. Então, esse jogo, esses mandamentos, essas ordenanças que a gente tem no mandamento é reflexo dessa ação graciosa de Deus. Então, até mesmo mandamento, quando a gente pensa nesse aspecto da lei moral, essa lei que está sendo colocada aqui não é uma lei simplesmente ditatorial. Arbitrária, né? É uma lei para benefício, uma lei para salvação, uma lei graciosa de Deus. É graça de Deus. Então, até tem linhas que não são necessariamente reformadas que vão falar isso. Não, o Velho Testamento é na época da lei, agora a gente está na época da graça, né? Jesus nos libertou. Não, mas lá atrás era graça também. Deus salvou ali aqueles santos, o povo de Deus, pela graça, pela sua misericórdia. Então, isso é algo bonito e algo relevante para a gente destacar. Eu fico feliz de saber que eu não sei nada. que eu tô aprendendo e tenho certeza que vou trilhar um caminho aí muito especial na minha vida. Mais alguma coisa, Thor? Não, eu acho que de questão introdutória aí, para ser o nosso primeiro, tá maravilhoso. A minha ideia era justamente essa, a gente poder conversar assim de forma bem aberta, tranquila, né? Informal, né? Embora assim, a gente até ali permeou algumas coisas mais complexas, históricas da reforma, né? Nem estava tão pensando a respeito disso, mas são coisas que a gente vai buscar contemplar. A gente tem pessoas da nossa igreja que têm capacidade muito grande para poder falar a respeito disso, de situações históricas da reforma, da fé reformada. Mas a ideia era a gente fazer essa conversa e dar esse pontapé inicial no sentido de
desse conteúdo, da chegada da pessoa na igreja, de como isso é importante, de como esse cuidado da nossa igreja em trazer a classe de novos membros é algo importante, é algo valioso, é algo que a gente deve... Vai ter algum canal de e-mail, alguma coisa que a pessoa possa estar mandando a dúvida? Tipo assim, dando uma opinião assim de dúvidas, né? Não debate teológico, mas... assim, fazendo parte do projeto, a gente não tinha pensado nisso, mas acho que é interessante, eu acho que é importante ter, né, até um e-mail. Até o projeto, de contato. Assim, essa ideia do Calvinamente foi uma ideia assim pessoal, né, de tentar trazer algumas coisas a respeito da própria, necessariamente ali das institutas de Calvino, e tirar algumas coisas ali que eu fosse estudando e tal. Aí abriu a oportunidade da gente poder ter um podcast. Falei, poxa, é um negócio legal para a gente trazer a fé reformada de uma forma mais consistente, mais prática, né, da nossa igreja. E falando a linguagem do que está acontecendo, né? Isso, podendo estar contemplando esse momento nosso, né, que as pessoas estão buscando, enfim. E talvez uma possibilidade seria depois a gente poder trazer ali na conta, ali, ou talvez até no chat mesmo, a pessoa encaminhar ali nas mensagens. Pro Calvinamente e aí poder ter acesso dentro desse e-mail, poder estar mandando, né, no e-mail do Calvinamente. A gente vai divulgando aí e a pessoa vai podendo ter esse contato. E muito importante, vai estar na descrição do vídeo, né, que vai ser postado. E esse vídeo aqui, então lá vai ter todo o contato de todo mundo, vai ter todos os canais de contato. Também tem o Instagram. Como é que é o Instagram, o novo Instagram do Calvinamente? Calvinamente, @Calvinamente, né? Só isso? Só isso. Olha que perfeito. Eu queria só falar a respeito da estrutura da igreja também. As pessoas que talvez não sabem como que funciona lá. Se você tem criança, tem as classes das crianças, elas vão recebidas, tem as sociedades internas, né, o Robinho? Sim. Que é separado por idades. A gente falou das classes, né, mas tem as sociedades internas. E você poderia falar rapidamente sobre como que funcionam essas sociedades lá? A gente tem a SAF, né, que é a Sociedade das Mulheres. Eu olhei as rosquinhas e lembrei da SAF, não sei porquê. Isso é algo assim que a que nossa elas fazem igreja, muito evento, né? Na denominação presbiteriana, a SAF é algo que Deus usa muito as mulheres, a vida das mulheres ali, trazendo esse acolhimento, né? Elas vão apoiar sempre todas as iniciativas, né? Até domingo, ontem, né, Dia das Mães, a SAF ali teve presente, teve um café da manhã e depois no culto, homenageando. Aí, juntamente com a UCP, que é a Sociedade das Crianças, né, crianças presbiterianas. Então, se você tem filho, a gente convida você a trazer suas crianças para essas programações que acontecem normalmente no sábado à tarde ali, mas assim, tem a divulgação, você vai se inteirando dessas coisas. Tem a UMP dos jovens. Hoje a gente tem um grupo de jovens, né, um grupo forte aí, bacana demais. Tá fazendo propaganda dele, viu? Eu caminho junto com os jovens. Na Inclusive, verdade, eu tô ali como... um presidente nacional, né? Dos adolescentes. Não, dos adolescentes. Dos adolescentes. Faz parte da igreja aqui. Da UPA, né? União Presbiteriana dos Adolescentes. Ah, sim. Aí ele é membro da nossa igreja. O presidente nacional das UPAs, né, da UPA, é da nossa denominação, da nossa igreja local. Olha que legal. Até um nome para pensar e trocar uma ideia sobre os adolescentes presbiterianos, trazer aqui no podcast. Sim, vai ser uma oportunidade. Ele vai ser obrigado, dessas né? sociedades internas virem participar desse momento aqui. Isso é muito importante, porque quem tá fora acha que é só é só ir lá no culto à noite, sabe? Só tem isso. Não, o corpo. O corpo é pulsante, né? A nossa agenda, vamos pensar assim, vou falar um pouco dos jovens, né? Que o caminho mais próximo. A gente tem a programação. Na segunda-feira à noite, a gente tem uma reunião online. Então, a gente abre o link lá, abre ali o canal ali, o pessoal entra, a gente participa, tem um momento de oração. Na terça-feira tem o GIS, que é o trabalho nos lares. Então, a igreja se reúne nas regiões da cidade,
né? Então tem vários grupos. Se eu não me engano, hoje são 5 grupos, ou até mais, não me lembro ao certo. Mas você vai poder estar se aproximando a um grupo desse por afinidade, ou de repente porque você mora na região ali, fica mais fácil para você participar. Aí você tem esses grupos que se reúnem presencialmente e tem alguns grupos que optaram ainda a se encontrar de forma online. Isso na terça-feira. Na quarta-feira a gente tem um culto de oração à noite na igreja. Na quinta-feira, que é os jovens que coordenam também, lá na chácara da igreja tem o futebol, vôlei, né? Tem a nossa igreja, ela tem essa benção de ter lá um espaço com um campo de futebol, uma quadra de areia. Então o pessoal na quinta-feira vai para lá, pratica o esporte. E assim, só a sexta-feira que eu me lembro agora que não tem uma programação oficial da igreja. Aí no sábado tem novamente os adolescentes se reúnem, a UMP, os jovens se reúnem, a SAF se reúne na quinta-feira à tarde. Na quinta-feira à tarde elas têm uma programação lá na igreja. E então é isso. Aí no sábado você tem os adolescentes, os jovens que se reúnem. Então, assim. É uma igreja para servir, né? A gente não é que a gente tem que tomar muito cuidado com o ativismo, né? Da pessoa falar assim, não, tem que participar de tudo, porque senão. Não, a ideia não é essa. A ideia é de ter a oportunidade, a possibilidade de desfrutar da comunhão, de ser abençoado, uma vida de crescimento mesmo. Então, a gente entende nisso, né? Até talvez um dos aspectos confusos que muitas pessoas dentro da própria, usando esse slogan da fé reformada, é isso. Não, a fé reformada é você ficar quieto, você tá ali e aprofundando assim intelectualmente e você e Deus no sertão. Não é nada disso. A vida comunitária é um aspecto muito importante da fé reformada. O evangelismo, né, que muita gente acha por causa que a gente tem a visão da predestinação, que nós não evangelizamos. Muito pelo contrário, os primeiros evangelistas protestantes que chegaram no Brasil eram calvinistas, reformados, né? Tem um teólogo que eu achei fantástico isso, que ele faz essa abordagem. Os momentos que a igreja caminhou mais conscientes da soberania de Deus, né, da predestinação, enfim, que é bíblico, é um ponto assim que vai haver uma divergência do entendimento disso, da predestinação, porque não é simplesmente desconsiderar. Muitos irmãos, não é que eles desconsideram a predestinação, eles entendem de uma forma diferente. Mas, no entanto, a ideia é que a gente faz missão, que a gente evangeliza cumprindo o mandamento de Deus, uma ordenança de Deus de fazer missão. Então não é com aquela intenção de, não, eu tenho que fazer e transformar a vida, porque a gente crê que isso é uma obra do Espírito Santo de Deus. O que eu tenho que fazer é pregar a palavra. Então eu preciso crescer no conhecimento, no caminhar do entendimento da palavra de Deus, na comunhão com Deus, para pregar para quem está lá no meu trabalho, pregar com quem eu faço. Até essa semana tem um rapaz lá que tem participado lá do futebol com os meninos. Aí eu fiquei feliz que no final de semana ele participou do culto. Então são essas oportunidades. E já está fazendo missão, viu? É esse já. irmão aqui? Tá. Qual? Você me mandou mensagem esses dias. Sim. Faz isso, faz aquilo. Sim. Não, mas... Então, isso é missão. Isso é missão? A vida cristã consistente, ela vai desenvolver missão não necessariamente naquele viajar para a África. Só viajar isso para a África, ou se não, assim, não, a gente precisa fazer uma programação de evangelismo na praça. Essas coisas, elas fazem parte, mas a vida diária, cada momento, você dia a dia. Carregando, você vivendo o cristianismo em todo momento da sua vida, isso é o cristianismo verdadeiro, isso que fala, a fé reformada fala dessas coisas. E esse teólogo que eu ia mencionar, acabei fugindo aqui do que ele fala, é que quando a igreja teve realmente de forma consistente, foi um período que a igreja cresceu, quando a igreja ela entendia isso na vida dela. Não é que ela tem que pregar ali, de certa forma, pensando que depende dela. Não, mas quando ela percebe que é Deus que está fazendo essa obra. Então, é isso.
Não é isso não, é muito mais. É muito mais e eu fico feliz de fazer parte desse projeto. A gente está iniciando dessa forma tão maravilhosa, né? Embrionária, né? Embrionária. Porque igual o Thor ali perguntou, já deixou a gente meio... como é que vai fazer o chat? A gente tá ainda pensando nessas coisas, mas a ideia é de aprimorar. A minha preocupação de início seria ficar muito pessoal, a gente falar só presbiteriana, mas eu acho que a gente não tem que ter medo disso não, acho que é isso mesmo. A gente tem que falar do que a gente convive, do que a gente sente, do que... Valorizar, né? Valorizar. Realmente... Então, as pessoas que não são, vai entender um pouco mais, vai conhecer um pouco mais. A diferença é que a gente não faz distinção entre... Desde que a igreja for bíblica, né? Nós consideramos como irmãos em Cristo. É um co-irmão? Algo que é importante, irmãos mesmo. A gente pensa assim, ó... às vezes, talvez a gente levante algum ponto aqui que talvez não seja o que a linha que você abrace. Então, a nossa ideia não é desrespeitar ou desconsiderar. A gente, né, é simplesmente entender ou apresentar a forma, o modelo da nossa igreja, a fé que a gente entende sendo a fé que corresponde àquilo que está na palavra de Deus. Então, por isso que até o nome, né, a gente calvinamente, é para trazer realmente na mente da pessoa aquilo que é o conceito de Calvino, das institutas, o esforço que ele teve de trazer lá uma instituição da fé cristã. Mas, assim, antes de chegar a esse patamar que a gente espera alcançar, é de trazer o livro que a gente usa ali na nossa igreja, é falar a respeito disso e também tá contando com a ajuda de outros irmãos que vão estar participando aqui, trazendo conteúdos interessantes para a edificação da vida da nossa igreja. E os próximos episódios vão ter pessoas aqui diferentes como convidado, né? O Robson ali, sempre com alguém junto com ele ali, talvez o pastor Misael, talvez o Eduardo, talvez o Thor, talvez eu ali só para cumprir a mesa, sem dar muito, né? Muito pitaco, mas o Robson sempre coordenando esse projeto e vai ter pessoas diferentes. E o dia que não tiver uma pessoa aqui para vir como convidado, também tem assunto para a gente conversar, né? Sim. A gente sentar aqui de novo, igual a gente apresentou o podcast, a gente fazer isso, até um estudo, até pegar alguma... Sabe o que eu acho legal, interessante um dia a gente fazer? Pegar um livro da Bíblia e a gente debater sobre ele. Eu acho, nossa, isso é maravilhoso para mim. Eu acho a gente conversar sobre o sermão sobre domingo que passou, né? O sermão de ontem foi eu até tenho um livro já, eu não vou impor ele, depois eu te falo. Falar sobre pregações positivas, né? Sobre o livre-arbítrio. É o livre-arbítrio. Livro-arbítrio. O livro. Não, o livre-arbítrio e o livro-arbítrio. É o livro-arbítrio. Perdão. Desculpa. Muito legal. Muito legal. Maravilhoso. Mas é isso, eu fiquei no papel hoje de leigo, né? Então, para apresentar aqui para quem tá assistindo. Mas isso é bom. Talvez se não tiver os leigos aqui, se torna um assunto... É o que eu tinha falado pro pastor Misael. Podcast com teólogos falando de supralapsarianismo, infralapsarianismo, essas coisas tem um monte. Esse cara é bom, hein? Agora, me salvou. Rapaz, até pra falar isso aí eu me atrapalho todo, ele fala. E olha que a minha língua é trôpega, hein? E aí? E isso tem de monte, as pessoas ficarem discutindo sobre a parte teológica, né? Mas, por exemplo, como que a vida prática dentro de uma igreja reformada? Não é só teologia no seu sentido restrito acadêmico, não. Pelo contrário, é muito prático. A gente entende que tudo isso tem o seu valor, que a gente deve buscar crescer nesse conhecimento teórico, a base, intelectual, né? Mas se isso ficar lá e não for trazido para a vida prática... Mas o que ele quis pontuar e dizer aí que eu tô perdoado, que precisa de um leigo sim, que tá aprendendo. Nós como leigo. Eu como leigo. Nós como né? leigo. Prometo não falar mais as heresias. De repente a gente conversar a respeito do livre-arbítrio, né? E não se sintam assim com medo ou com receios de estar no meio nosso. No nosso meio hoje, existem pessoas que nasceram lá, conhecem a teologia reformada do berço, mas também tem muita gente que passou pelo mesmo processo que você,
que sabe as dores que você está passando e que você vai ser abraçada também junto conosco lá. Eu e o Felipe só é uma dessas pessoas aí, mas tá cheio de gente lá que entende o que você está passando e nós estamos reportando aos nossos nascidos reformados. Thor, você tocou num ponto que eu acho que é primordial, né? A intenção do projeto é ajudar a igreja, mas como você disse aí, a pessoa que acompanha, que talvez está visitando ali o canal da nossa igreja e aí está acompanhando, participando da mesa, é convidada, é um convite para você estar se achegando lá na nossa igreja. A gente vai trabalhar, a gente sempre busca ali, né, como os meninos relataram, que foram acolhidos, a gente tem essa preocupação de acolher para que você possa desfrutar disso, para que você possa prestar um culto cristocêntrico, consistente com a Bíblia, um sermão, né, expositivo, a gente busca muito isso. E então eu acho que é muito abençoador essa oportunidade que a gente tem aqui de ter esse tempo aqui, esse podcast. Oportunidade, Para encerrar minha participação, existe vida e vida com abundância, tá? Não se prendam nas coisas que te contaram. Abre o seu coração que o Espírito Santo vai te mostrar que existe muita vida. O Thor falou algo que é profundo, é isso mesmo. A gente precisa saber que Jesus ele faz esse convite, né? Vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Amém. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Amém. Então, esse convite que Jesus faz é um convite que a gente se dispõe, né, pela graça de Deus, pela ação poderosa dele. E esse convite é um convite que está aberto, está sendo colocado aqui nesse momento, né, está sendo compartilhado com você. E se você ouviu essa palavra, de repente sentiu teu coração tocado aí, você é convidado a se aprofundar, a caminhar. E esse é a intenção primeira aqui do nosso podcast, que deve ser da nossa vida também, que é desfrutar e testemunhar dessa verdade que a gente conhece. É maravilhoso, isso é libertador e tenho certeza que você que vai acompanhar esse canal vai gostar demais do que está acontecendo. Então, o canal é esse, IPB Rio Preto, né? Vai falar um pouco sobre o podcast ali, sobre né, a vida nossa ali da igreja no podcast e vai falar sobre muita coisa legal. Então segue a gente aí, se inscreva no canal, deixe seu like, é muito importante para que cresça muito mais e chegue a mais pessoas essa palavra aqui que a gente vai falar, né? É isso mesmo. E é isso, tem as redes sociais também, Calvinamente, no Instagram, @Calvinamente. Também tem as abas lá do canal IPB Rio Preto, né, no YouTube. E em breve também vai estar no Spotify, todas as plataformas digitais, né, de áudio, de vídeo, tudo isso aí. Fechou? E mais alguma coisa, Thor? Acho que é isso, né? Agradecer a Deus. Eu Vamos. não sei como é que Então, termina. eu também eu pensei nisso, se a gente Pensaram em fazer faria uma mini oração só de agradecimento bem breve. Vamos orar, eu convido. Posso dirigir essa oração? Por favor, Convido você também que está acompanhando, se você puder fechar os seus olhos e orar com a gente. Pai, nós queremos te louvar nesse dia, Amém, queremos Senhor. agradecer por esse momento, por esse bate-papo, por essa Graças nós te conversa, ó damos, Deus. Nós Senhor. colocamos diante do Senhor, ó Deus, pedindo que o Senhor abençoe, ó Deus, conforme o teu querer. Amém. Que o Senhor, ó Deus, esteja usando, ó Pai, desse momento, desse tempo, daquilo que foi conversado, ó Deus, Amém. levando, ó Pai, aos corações que precisam, ó Deus, Amém. esteja Amém. aplicando da tua verdade. Nós te louvamos, agradecemos e pedimos por cada um, ó Deus, que está tendo acesso a esse conteúdo. Nós pedimos e agradecemos em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Amém, Senhor. Até mais. Até mais, até o próximo. O próximo convidado vai estar aí também. A gente vai estar divulgando nas redes sociais. E é isso. Não posso falar, mas é isso e nem muito bom. Viu? Não, a gente não pode falar. Viu? Eu tô Final de aprendendo podcast. com você. Final de podcast a gente não pode falar. É isso e nem muito bom. Maravilhoso. Até semana que vem. Se inscreva no canal. Valeu, Calvinamente.